Olá, esta aula é sobre Eletroquímica parte 1, onde eu irei abordar os temas potencial, padrão de redução e proteção contra corrosão. Vamos lá? Corrosão é um assunto dentro da eletroquímica que envolve reações espontâneas. Pilhas, por exemplo, tá? Pilhas são reações onde a energia química se transforma espontaneamente em energia elétrica. Processo de desgaste provocado pela oxidação é chamado de corrosão, tá? Então, veja, esse termo corrosão, ele é específico para dizer que houve um desgaste pela oxidação. Então, ao lixar a unha, por exemplo, a unha ela sofre sim um desgaste, mas pelo atrito. Então, eu não posso dizer que houve corrosão, tá? Porque corrosão é específico aí pela oxidação, tá? Muito bem. Cada metal possui um potencial de redução e potencial de oxidação. Lembrando que oxidar é perder elétrons, reduzir é ganhar elétrons, tá? O mais interessante é que entre o ferro e o alumínio, você sabia que o alumínio possui maior tendência de perder elétrons do que o ferro? Porém, o alumínio não sofre corrosão, tá? E o ferro sim, né? Tanto que em regiões litorâneas, as esquadrias são preferencialmente feitas de alumínio, porque se for feita de ferro, ele vai se oxidar muito rápido. O que acontece é o seguinte, o alumínio, ele sofre sim oxidação, porém, forma um composto, tá? Que fica estável, chamado de camada passivante, impedindo que o restante do alumínio sofra oxidação também, tá? Por essa característica, por formar essa película aí aderente que impede que mais alumínios sejam oxidados, né? Por isso que ele não sofre esse desgaste, por isso que ele não sofre a corrosão, tá? Mas ele sofre sim oxidação. Agora, quais os meios que promovem a oxidação aí de um metal, né? A presença de gás oxigênio, do O2, a umidade, a acidez, a maresia. Lembrando que maresia são gotículas de água salgada que ficam no ar, tá? Então, esses meios promovem a oxidação do material, né? Agora, o que a gente precisa fazer para evitar a corrosão? Bom, existem aí 3 métodos que eu irei apresentar para vocês. Primeiro, proteção por barreira, tá? É quando a gente faz uma barreira física para impedir o contato do oxigênio do ar e da peça metálica. Quando a gente pinta o portão com os arcão, por exemplo, tá? Ao pintar a peça com os arcão, eu estou criando aí uma barreira, tá? Entre o oxigênio do ar e o metal, então fazendo que impeça a oxidação do ferro, no caso do portão, né? O outro método é a proteção catódica, chamado de metal de sacrifício. É quando eu coloco um metal que tem maior tendência de perder elétrons do que o metal que eu quero proteger, tá? Então, por exemplo, se eu tenho um tanque de aço, aço é basicamente ferro, né? Ferro com carbono. Então, eu tenho aqui o tanque de aço e eu quero colocar um metal de sacrifício. Então, eu tenho que procurar um metal que tenha maior potencial de oxidação do que o metal que eu desejo proteger ou menor potencial de redução do que o metal que eu desejo proteger, tá? São essas as características de um metal de sacrifício. E, por último aqui, eu tenho a galvanização ou galvanoplastia. Do que se trata? Se trata em cobrir a peça metálica com outro metal que vá formar essa camada passivante, impedindo com que aquela peça se oxide, tá? E esse processo de galvanoplastia, esse processo de revestir uma peça metálica com outro metal, eu faço por meio da eletrólise. Agora, outros pontos importantes aqui dentro dessa parte inicial da eletroquímica, tá? Eu tenho aqui pilhas e eletrólises, né? As pilhas, elas são chamadas de células galvânicas e eletrólises de células eletrolíticas. Pilhas são sistemas de oxirredução espontâneas
e eletrólise é não espontânea, tá? Potenciais de redução é a tendência que aquele metal possui de receber elétrons. Então, a tabela de potencial de redução, ela sempre vai ter o metal mais uma quantidade de elétrons, dando o metal na forma metálica, né? O metal com NOx zero. Tá? O potencial de redução de uma entidade química depende da concentração dessa entidade e da temperatura da solução em que ela está presente. Sim, o potencial de redução e de oxidação eles vão variar conforme a concentração do meio. As tabelas de potencial de redução e de oxidação padrão, todas elas foram medidas a 25 graus Celsius e a 1 atmosfera. Esta é a padrão, tá? Os pares eletroquímicos, eles são representados sempre com essa ordem. Primeiro o agente oxidante e depois o agente redutor, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui entre o cobre e o zinco. É só você consultar a tabela de potencial de redução ou de oxidação, tá? Então, no caso aqui é de redução. Então, veja, olhar o maior número. Então, o potencial de redução, ele tem maior tendência, potencial de redução do cobre, né? Está mostrando que ele tem maior tendência de receber elétrons do que o zinco. Logo, o cobre vai sofrer redução, logo ele é o agente oxidante. Por isso que foi representado primeiramente aqui o cobre e depois aqui o zinco. Porque como o zinco sofreu oxidação, logo ele é o agente redutor. Aqui, mais uma vez, o metal de sacrifício, tá? Que é chamado aqui de eletrodo de sacrifício, que é o metal que será sacrificado, ou seja, corroído para que o outro metal seja assim preservado. É um dos métodos aí de proteção contra a corrosão. O revestimento por tinta, que é o método por barreira, foi mais uma vez aqui abordado com uma outra ilustração, né? São objetos de ferro que podem ser isolados do oxigênio do ar quando a eles são aplicadas camadas de tinta, como o zircão, por exemplo. Revestimento metálico, né? O método utilizado é a eletrólise, né? Quando eu vou cobrir um metal com outro metal, com a intenção de preservar o metal da peça. A estanhagem tem esse mesmo princípio, só que ele, como o próprio nome sugere, né, é revestido especificamente com estanho. E eu tenho aqui a zincagem ou galvanização. É o ato aí de cobrir um metal, no caso o ferro, com zinco para promover aí a conservação do ferro em questão. Agora, uma aplicação aí do conteúdo, né? Então, esse exercício diz o seguinte: a proteção catódica, ilustrada na figura, é um dos métodos utilizados para proteger canalizações metálicas subterrâneas contra a corrosão. Próxima à canalização e ligada a ela por um condutor, é colocada uma barra de metal para que sofra preferencialmente a ação do agente oxidante. Considerando uma tubulação de ferro, assinale a opção que se refere ao elemento que pode ser utilizado como protetor. Então, o objetivo aqui desse exercício é que você encontrasse um metal que conseguisse proteger essa tubulação de ferro, né? Então, onde que estará a resposta? Justamente no potencial de redução ou de oxidação. Lembrando que o metal de sacrifício, ele precisa ou ter maior potencial de oxidação do que o metal que você quer proteger, ou menor potencial de redução do que o metal que você deseja proteger. Se essa tabela é de potencial de redução, porque olha, tá tudo somando 2 elétrons aqui, tá vendo? Somando elétrons, né? Então, essa tabela é de potencial de redução. Então, eu vou buscar um metal com potencial de redução menor. Então, veja, o potencial de redução do ferro é menos 0,44. Vamos olhar a letra A, cobre, tá? O cobre mais 0,34. Logo, ele tem maior potencial de redução, então o cobre não pode ser. Não vai suprir minha necessidade, ele não vai proteger o ferro. Níquel, menos 0,25. É maior do que menos 0,44, então não é.
Prata, prata mais 0,80. Mais 0,80 é maior do que menos 0,44, também não é. Chumbo, menos 0,13 é maior do que menos 0,44, logo o magnésio é a resposta, porque o potencial de redução dele é menor do que a do ferro. E esta foi a aula de hoje. Me siga nas redes sociais, se inscreva no meu canal e fique de olho aí nas próximas aulas, tá bom? Até mais!